Amigos da TV Serra, estamos iniciando a edição de hoje da nossa entrevista do dia. O fato jornalístico do momento, a pauta da ocasião, em evidência aqui na programação do nosso telejornalismo local, da nossa TV Serra Farroupilha. Você nos acompanha pelos canais 26 e também no 526 da NET. Ainda tem a oportunidade de conferir na íntegra esse programa no nosso canal no Facebook. Vá lá, siga a nossa página no Facebook, TV Serra Farroupilha. Também tem a oportunidade de acompanhar tudo que rola pela TV Serra no nosso canal no YouTube. E ainda tem o Instagram, que também leva os nossos destaques. Hoje é nosso convidado para a entrevista do dia, o diretor do Departamento Municipal da Juventude e também presidente do Conselho Municipal da Juventude, o professor Juliano Balgarten. Nós vamos falar sobre a segunda edição da Conferência da Juventude de Farroupilha, que vai ocorrer nesta segunda-feira, próxima segunda-feira, dia 16 de março, a partir das 8h30 da manhã, 8 horas, já com o credenciamento. Depois, uma série de atividades estarão movimentando amanhã da segunda-feira no campus da UX aqui em Farroupilha. No ano passado tivemos também a conferência, foi um momento muito forte da juventude, falar do jovem se expressar, se posicionar, falar sobre seus anseios, seus desafios, enfim, olhar para a sociedade também. Eu quero cumprimentar o professor Juliano, obrigado por estar aqui com a gente na nossa TV Serra Farroupilha. Juliano, bem-vindo, tudo bem? Tudo bom, Leandro? Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui falando então sobre mais uma ação da nossa juventude. E como tu disseste, a pré-conferência no ano passado, na abertura da Semana da Juventude, ela foi um momento importante e eu acho que foi um momento que marcou aquela Semana de Juventude, que muitos dos jovens então se expressaram, falaram sobre seus anseios e com perguntas até um pouco tímidas, mas que tomaram grande proporção e desencadearam muitas perguntas e deu para perceber que a nossa juventude, às vezes, ela tem um receio de falar, tem um receio de se expressar, porque ela não sabe qual que é o respaldo que ela vai ter, se ela vai ser ouvida, se ela vai ser levada a sério, ou se vai ser só falar por falar. Então a gente chega à segunda edição, a primeira foi em 2016, era para ter sido feito uma edição em 2018, mas por conta do pleito eleitoral federal, onde também se tinha uma previsão naquele ano de fazer a etapa nacional e a etapa estadual não ocorrendo, e também no ano que passou, mesma sequência, então nós optamos, conversando juntamente com o Conselho, de fazermos esse ano, porque a gente esse ano teremos as 3 etapas. A nossa municipal, que acontece agora dia 16, segunda-feira. Depois, entre maio e junho, vai ter a etapa estadual, onde será representada Farroupilha por 3 jovens que estarão lá nesse dia, junto comigo lá nessa atividade. E em agosto também a gente terá a etapa nacional. Então, também por isso que a gente casou de fazer esse ano, para poder fazer essa sequência e que o jovem que vai participar entenda como que é um processo democrático, como que é um processo de construção do meio, onde que envolve a sociedade civil, onde que envolve a comunidade, para poder debater e construir as políticas públicas. Qual é o grande foco dessa etapa municipal que acontece nesta segunda-feira? É preparar já a etapa regional e estadual? Além de preparar a etapa regional, ouvir o que eles estão pensando sobre algumas coisas que vêm à tona. Tanto que num dos momentos da conferência a gente vai ter a divisão dos grupos por 3 eixos temáticos: profissionalização e geração de renda, que é algo que eu venho trabalhando no departamento com uma série de fatores, cursos profissionalizantes, que em breve vão estar divulgando mais 2 ou 3, oficinas, atividades voltadas à inserção no mercado de trabalho, o banco de estágios, que anteriormente eu já tinha anunciado aqui. A questão, um eixo será sobre a saúde e tu estavas presente, Leandro, tu viu que a juventude clama por falar sobre essa questão da saúde mental, quando há muitos casos de jovens com depressão, com mutilações e com tentativas de suicídio. E a gente está falando de Farroupilha, a gente não está falando de uma metrópole de um outro país. A gente está falando da nossa cidade. Sim. E muitas vezes a gente diz, não, a questão não mental que atordoa o jovem também, atordoa. Né? Muitas vezes muitas informações e muitas coisas que acontecem e o jovem, infelizmente, ele não consegue filtrar e ele não consegue gerir essas emoções.
E isso acaba gerando frustrações e com ela uma série de problemas psíquicos, cognitivos, problemas que atrapalham o desenvolvimento intelectual do jovem, no desenvolvimento de produção para um trabalho ou na sua própria vida pessoal. Então a gente tem essa preocupação. E o último item, comunicação e liberdade de expressão, para a gente ouvir o que eles pensam. E cada grupo vai poder apresentar 5 propostas para a gente tentar viabilizar e implantar no nosso município. E também levar como proposta para o Estado e depois debater na estadual e levar para a nacional. Ainda tem aquele estigma quando que se fala que o jovem não tem sonho, não tem metas, não tem vontade de trabalhar, que o jovem talvez tenha um comportamento nesse sentido, mas não é bem verdade. O jovem vem acalentando muitos sonhos, muitos projetos. Talvez o que falta ainda é oportunidade, é dar oportunidade a ele, é a sociedade ouvir, escutar mais o jovem, né? Exato. Muitas vezes o jovem ele é taxado como arruaceiro, como baderneiro. Como quem não quer nada. Quem não quer nada, como alguém que poderia produzir mais. Só que sim, falta a sociedade ouvir. E o jovem, o contexto mudou. Não é o mesmo jovem de 30, 40 anos atrás, que a principal projeção dele era concluir lá o seu ensino médio, já ingressar no mercado de trabalho, casar, constituir uma família, adquirir bens materiais. O jovem, ele vive hoje um momento diferente, ele quer o momento das experiências. Ele prefere... Ele quer experiência. Ele quer viver, ele quer pegar, se ele tiver a oportunidade de pegar e ir para outro país fazer um intercâmbio, ele quer ir para uma outra cidade, para um outro estado, trabalhar. Tanto que se for pegar pesquisas que são feitas para o jovem, vai ver que boa parte dos jovens, eles alternam muito a questão, vamos citar do exemplo do emprego. Porque se aquilo não lhes satisfaz, eles não têm medo de quebrar a cara, eles vão para outro. E isso é uma mudança que está quebrando muitos paradigmas da sociedade. Porque até então, na nossa cultura, a gente tem muito aquilo de plantar, ficar preso em raízes. Não, nós vamos seguir, vamos fazer aquilo porque aquilo é importante. O que isso é feito hoje? Não, nós queremos vivenciar, experimentar. E dentro disso, então, com a conferência, a gente quer propor para que eles trocar uma ideia ali quando o professor Dr. João Inácio vai fazer um panorama, quando depois eles vão discutir, quando vai ter eleição dos delegados, e é muito importante. Por quê? É um espaço que está se abrindo e é um ano categórico da nossa democracia, é um ano de eleições municipais. Isso é um ano de elencar propostas, de ficar atento com o que vem ali na frente. Será que o jovem vai estar sendo ouvido ali? Será que ele vai estar sendo citado? Então será que ele será parte procurada também, né? Será que ele terá? Porque muito ainda tem na concepção que muitas vezes o jovem não pode alicerçar outros espaços. Que ele vai ter que seguir aquilo, ele vai ter que ficar um tempo, vai ter que passar etapas por etapas. E no século XXI as mudanças não. Hoje está, vamos dizer assim, se busca qualificação e se busca ficar parelho, ficar no mesmo nível. Ah, mas o fulano tem 30 anos de empresa. Ah, mas... Não, hoje o jovem ele não quer esperar. Ele quer o resultado imediato. E muitas vezes a sociedade não está pronta em si para tal atitude. Certo. Até por isso que é importante que a própria pré-conferência ou a conferência aconteça dentro de uma universidade, porque ali é onde é que está gravitando o jovem também, né? Exato, ali é o pilar, um dos pilares do conhecimento. E boa parte do público que vai estar presente são jovens do ensino médio, que é a faixa etária que eu compreendo que é a que mais precisa atenção, que é aquela que a maior parte dos jovens são de rede pública estadual, onde que há problemas estruturantes dentro da escola, básicos, falta de professor, falta de material, coisas que atrapalham o desenvolvimento. E muitas vezes esse jovem perde aula, perde tempo, perde na formação, e isso é algo que frustra e não gera condições. E quando tu diz que falta oportunidade, é a linha número 1 que eu venho tentando trabalhar. Dentro das minhas condições, da minha realidade, o que eu tenho? Não, nós temos que oportunizar, tentar inserir o jovem. Ah, mas se ele não querer, vamos dar paciência. Daí cada um faz por si. Mas está sendo propiciado, está sendo buscado, está se tentando ouvir o jovem. Porque não adianta, na minha perspectiva, o que o jovem é bom para o jovem e o jovem pensar algo diferente. Então a gente tem que ter esse intercâmbio. Eu vou lá e executo. E eles me trazem as pautas, as demandas, e eu tento ouvir e eu tento adequar. Porque existe a vontade e a realidade. Então nem sempre as coisas são iguais.
nós queremos que construa tal praça, vamos citar o exemplo. Sim. Uma praça com equipamento esportivo assim assado. Legal. Mas na prática tem como construir essa praça de acordo com isso? Não. O que nós podemos? Então é isso que fica aí como uma provocação, como intuito de ajudar a construir. E eu acho que é importante. O jovem precisa ser ouvido. A voz dele tem que ecoar, mas ele tem que participar. Nós teremos a participação também de alunos de escolas do município que estarão presentes ali no campus da UX na segunda-feira, além dos estudantes universitários? Na verdade, eu acredito que vai mais se dar o público do médio. Vai ser aberto. Ensino médio. Ensino médio. Vai ser aberto a toda a comunidade. Quem quiser aparecer lá, participar, conferir, fique à vontade, vá. Mas eu acredito que o maior público que vai estar presente, sem sombra de dúvidas, é esse. O ensino fundamental não, porque foge da idade. Sim. Então ainda ele está fora desta faixa. Um pouquinho, mas eles vão ter que dar um passinho a mais, um pouquinho. Mas é o ensino médio e nível universitário. Superior. Esse é o nosso foco que a gente quer nesse momento, que é o que dá para a gente projetar e construir um debate acerca de todo esse processo. E fazer uma boa discussão, um bom aprendizado, uma boa troca, um intercâmbio entre as escolas que vão estar lá. Então, muitas vezes, o que um pensa, o outro não pensou, e escutando pode dizer, tu tinha razão, e assim vai, ou nós podemos construir juntos, ou se pode levantar uma bandeira e a juventude tem que fazer pela juventude. Se a juventude não ocupar o espaço dela... Alguém vai ocupar. Me chamou muito a atenção no ano passado aquela modalidade de talk show, de bate-papo, nos moldes do programa Altas Horas da Rede Globo, do Serginho Groisman, enfim, dos jovens interagirem, conversarem, fazerem perguntas para convidados que estavam aí. Poxa, quanta coisa bonita, e o jovem realmente foi muito proativo, e chegou um momento que vocês tiveram que interromper também, porque tinha uma programação pela frente, mas tinha muito conteúdo, tinha muito interesse, demorou para alguém perguntar, mas quando perguntou, veio um atrás do outro, né? Então a interação me chamou muito a atenção. O jovem, o que acontece? Ele tem vergonha no primeiro momento. Assim que o primeiro der o pontapé inicial, automaticamente abriu a porteira. E nos demais eventos, quando há coisas desse gênero, então os jovens é muito parecida a característica. E foi muito bacana que as perguntas que foram feitas, teve perguntas de grande consistência. Não foram perguntas ao léu, né? Sim. Foram perguntas que fizeram muitas relações com a depressão, suicídio, saúde mental, e a relação da vivência nas redes sociais, o que aquilo era benéfico, maléfico. Então eles contextualizaram várias coisas, como gerir as frustrações, então foi um momento ímpar, acho que foi um momento muito gratificante nessa minha passagem pelo poder público, que o objetivo está sendo alcançado. Então a gente consegue ficar feliz porque está desenvolvendo um bom trabalho e que está conseguindo interação. Quando a gente consegue ver que o meio interage, é que o objetivo está sendo alcançado. Sim. Não quando alguém vem e diz, legal, Juliano, parabéns. Não. Quando os agentes modificadores se envolvem. Esse é o canal. Esse é o canal. Bom, nós vamos para o nosso intervalo. Em seguida, a gente volta então com a entrevista do dia, falando mais sobre a segunda Conferência da Juventude nesta segunda-feira, a partir das 8 horas da manhã, até por volta das 11h30 da manhã, no campus da UX aqui em Farroupilha. Tem um auditório Professor Raul Bampi, muito propício. Enfim, com uma programação que a gente vai depois divulgar também as atrações. Teremos a presença do professor João Inácio Pires Lucas, que é professor, é cientista político na Universidade de Caxias do Sul, é professor da UX e cientista político, e também vai colocar muito dessa questão do jovem no mercado, enfim, do jovem na sociedade. A gente volta em seguida com a nossa entrevista do dia. Fiquem ligados. Juntos nossa gente sonha, juntos nossa gente cresce. Juntos nossa gente educa, nossa gente nova e se fortalece. Acreditamos na cooperação e na força da cocriação, para gerar uma conexão entre sonho e realização. Fazer o bem por nossa região e ser agente da transformação. Plantar, construir e caminhar, então todos juntos
Sicredi Serrana. Juntos, nossa gente vai mais longe. Ô, velho, tá difícil pra ler esse jornal. Tô enxergando muito pouco, minha velha. Eu preciso me comprar uns óculos, minha velha. Mas vai lá no Mercadão dos Óculos. Qualidade com preço justo você só encontra no Mercadão dos Óculos. Olha, velho, que coisa linda que tá passando por aí. Bonita. Rede de Óticas Mercadão dos Óculos. Farroupilha, na Júlio 852. Nós já estamos de volta com a nossa entrevista do dia, edição de hoje, aqui pela TV Serra Farroupilha, canais 26 e também o 526 da NET. O que é daqui, você vê por aqui e diariamente a gente está aqui junto com você, levando representantes da comunidade, contando com representantes da nossa comunidade aqui nos estúdios. Enfim, a entrevista do dia é o espaço que a comunidade de Farroupilha pode ocupar para divulgar eventos, falar de temáticas, enfim, é um espaço muito amplo, é o nosso telejornalismo local. Hoje o nosso convidado é o diretor do Departamento Municipal da Juventude e também presidente do Conselho Municipal da Juventude, o professor Juliano Baumgarten. Estamos falando sobre a segunda Conferência Municipal da Juventude com o tema Novas Perspectivas, e conferência que vai acontecer na próxima segunda-feira, dia 16 de março, na UX Farroupilha. Juliano, qual é a programação? Vai ser uma manhã bastante intensa, com muitas atividades, né? Vai ser uma manhã, né, Leandro, que a gente vai tentar otimizar também o tempo de quem vai participar. Isso é bem objetivo. Às 8 a gente... Como a gente diz, é papa? VaptVupt, né? Às 8, então, a gente começa com o credenciamento e uma intervenção cultural com o Lennon Chaves. Depois, às 8h20, a gente tem o protocolo, falas de boas-vindas. 8h30, a gente tem a apresentação e aprovação do regimento interno, que é um trâmite, vamos dizer, burocrático que segue o modelo das outras conferências. 8h40 a gente vai ter a apresentação e o balanço da primeira conferência, o que se pediu e o que se foi atendido, que avançou, então teve pontos positivos que avançaram, então eu quero explanar isso. Algumas coisas não deram para fazer da outra, porque foge das esferas. Por exemplo, uma das demandas pediu uma sala de cinema na cidade, e aí foge da competência do poder público, é uma iniciativa privada, e não se referia a uma sala de cinema para passar filmes aleatórios, seria um cinema, vamos dizer assim, atualizado, com os filmes que estão em cartaz em outras cidades. Cita alguma coisa, por exemplo, que foi feita. Se pediu um espaço, um palco para apresentações culturais. Hoje tem o palco multiuso lá no Largo Carlos Fetter. Se pedia mais cursos, mais atividades que buscassem profissionalizar ou que o jovem pudesse participar. Foram feitas vários workshops, várias oficinas, teve o pré-ENEM, que foi um dos exemplos, e esse ano também a gente tem o Qualifica a Juventude, que vai bem de encontro, vai ser do dia 23 ao dia 27, todas as tardes, oficinas preparatórias para o mercado de trabalho, marketing pessoal, como dicção e oratória, cuidado das redes sociais para se preparar para o mercado de trabalho. Hoje muitas empresas olham o currículo e olham a rede social do cidadão, do jovem, para ver o que ele tem. As redes sociais é um contraponto, é uma contraprova. Para ver, porque, por exemplo, tem muitos que compartilham muitos memes. Segunda-feira não gosto de trabalhar, então penso o gerente do RH vai olhar o currículo do Juliano. Aí olha a primeira postagem, Juliano postou, não gosto de trabalhar na segunda. Qual que vai ser a... Então, como se comportar, o que levar a sério, polir um pouco, apesar que seja um momento de interação particular, mas
que hoje é ligado também na questão profissional. Depois a gente vai falar um pouquinho também sobre relações do mundo do trabalho atual, a gente vai falar também como montar um currículo, como se preparar para uma entrevista e, por fim, a gente encerra também com uma oficina de educação financeira. Porque se conseguir um emprego, vamos lá, então também cuidar das finanças aí para não exagerar. Depois disso, então, do balanço, a gente vai ter, então, um painel com o Dr. João Inácio Pires, que ele é professor da Universidade de Caxias do Sul, cientista político. Então, ele vai ter uns 30, 40 minutos, ele vai fazer um apanhado geral de vários temas e nortear essa juventude no que diz, no que os estudos falam hoje, a questão da dinâmica, o quanto mudou, para tentar fazer com que também eles reflitam para se preparar para os eixos temáticos que vêm depois. Depois a gente abre 10 minutos para perguntas e respostas, e após as perguntas e respostas, então lá, 9h30, a gente vai fazer a composição dos grupos de debate para os eixos temáticos, onde que cada grupo vai para uma sala e vai ter uma espécie de um tutor que vai ajudar esse grupo a instigar, então, e lá eles vão poder eleger até 5 propostas que vão ser debatidas e depois vão ser apresentadas. Vem para a grande plenária. Exato, 10 horas é o grande plenário, então apresenta os resultados, aprova tudo certinho, tudo bonitinho, e depois a gente vai ter a eleição dos delegados, que vão participar da conferência estadual. E depois às 11 horas, então, a gente encerra e estamos concluindo mais uma etapa, então, aqui da nossa conferência municipal. Na verdade, é bem objetivo, é uma programação bem recheada, então vai ter diversos momentos, né? E aquela coisa, como a gente costuma dizer, é tudo full time, é tudo muito rápido, né? Tem que ser objetivo. Porque talvez alguns outros municípios farão todo dia. Mas analisando a nossa realidade do município, eu acredito que não precisa fazer todo dia. E eu acredito que quanto mais objetivo for, mais o nosso jovem vai se inteirar. Se for um negócio muito longo, fica cansativo, maçante, e aí tira o interesse, a curiosidade, aquela vontade de estar no meio. Então, não é isso que a gente quer. Então, a gente quer algo bem objetivo, começa às 8 e termina às 11. Objetividade. Sim, objetividade. Juliano, falando um pouquinho também sobre ações, enfim, o que tem sido trabalhado, temática, você coordenando, dirigindo o Departamento Municipal da Juventude aqui de Farroupilha, o que tem sido feito nos últimos tempos, enfim, faça uma prestação de contas rápida para a nossa comunidade. O que está programado, então, para os próximos dias? Então, para esse primeiro semestre, então, tem a conferência, tem o Qualifica a Juventude, que a gente vai estar também intensificando a divulgação. Nos próximos dias, nós vamos abrir 50 vagas para 2 cursos, tá, em primeira mão aqui para a TV Serra. O primeiro curso... 50 vagas para 2 cursos. 25, 25? 21, 30 por conta do espaço físico. O primeiro, então, são jovens empreendedores digitais, que serão 20 vagas. E o segundo é Design Thinking, Inovação e Empatia, que é ferramentas de gestão, como se organizar, como trabalhar em grupo, que vai nessa área, nessa linha de construir ferramentas novas e que os jovens estão se inserindo. Aí tu vai me perguntar por que ambos assuntos. Há uma procura imensa e é um dos assuntos que muito se acredita que é uma saída para o contexto econômico que o Brasil vive hoje, que é a vontade de empreender, e esses jovens às vezes têm, mas falta o quê? Um direcionamento. Então, com esse programa, então, os Jovens Empreendedores Digitais, vai ser um curso de 24 horas, certificado, 75% de frequência, e o outro, o Design Thinking, Empatia e Inovação, vai ser 36 horas e também com certificado. Então a gente vai estar trabalhando com 16 e 17 anos a nossa faixa etária para... mas por que não 15, por que não 14? Porque a gente quer que aprenda e já sai colocando na prática. E às vezes esses não só pela questão da condição, do desenvolvimento, mas também pela faixa etária vai facilitar uma abertura de portas. Certo. Então essa organização. Temos dia 23 de abril a 5ª edição do Juventude Pensando no Futuro, nosso tradicional evento, a Feira de Profissões, evento consolidado, lei municipal, um dos eventos oficiais do município. Trabalhamos então com um público que vai dar em torno de 1.000 jovens, 1.000 a 1.200 jovens, foco em terceiro ano do médio, mas aberto aos demais anos também e a toda a comunidade.
Lá, então, a gente utiliza a mesma dinâmica, os 3 turnos. Primeiro, uma apresentação cultural, depois um bate-papo vocacional, onde que faz com que o jovem pense, reflita sobre o seu propósito, sobre aquilo que quer, e, por fim, a gente abre e visita os estandes. Até o momento, acho que eu tenho 20 instituições de ensino, entre elas ensino superior, cursos técnicos e escolas de idiomas confirmadas. Então, estamos trabalhando paralelo a isso. O banco de estágios. Então, conforme abre vagas, eu estou divulgando nos veículos da prefeitura, nas minhas redes sociais. Então, tem muita procura. Então, está tendo um número bom de aceitação, de adesão, tanto de recebimento de currículos como que estão sendo encaminhados para as vagas. E também esse ano a gente vai ter mais uma edição da Semana da Juventude. E claro, fora os... Que vai ser em agosto? Agosto, né? E também a gente vai ter em abril, dia 18, se não me falha a memória, a gente vai ter uma blitz na minha entrada, que vai ocorrer no Salão Nobre da Prefeitura, das 9 às 3 da tarde, que vai ser o quê? A confecção da carteira da minha entrada. Existia um programa do governo federal chamado Identidade Estudantil. Venceu a medida provisória e não é mais possível emitir pelo aplicativo. Então, quem conseguiu emitir tem validade até final do ano. Não deu nem tempo de atualizar e divulgar. Foi muito rápido e até não deu nem tempo de a plataforma se estabelecer, mandar os dados para o MEC cadastrar e liberar. Já foi. Então, o que a gente vai estar fazendo para o jovem ter acesso a eventos culturais, esportivos com 50% de desconto e vai lá nesse sábado. Então, faz na hora. Com a entidade estudantil que vem a UGES, faz na hora, já sai com a carteirinha, já pode usar, e também esse documento tem validade até 31 de março do ano que vem. E claro, tem o ID Jovem, que é um programa do governo federal, e esse continua, que é um programa voltado a jovens cadastrados do Bolsa Família, no cadastro único, que consegue, através do ID Jovem, que nem se fosse um cartão na meia entrada, a dar acesso a isso, consegue liberação da inscrição para o Enem, e o grande diferencial do ID Jovem é que o ID Jovem propicia 2 viagens interestaduais pelo todo o território brasileiro. Ou seja, eu quero pegar um ônibus de Porto Alegre ao Rio de Janeiro, eu consigo ir e volta para o Rio de Janeiro de graça. Numa primeira viagem, na segunda eu consigo 50% de desconto. Então isso tem uma coisa que tem... nós temos cerca de 1.800, 1.900 jovens que têm direito, e é um ponto difícil que eu não estou conseguindo adentrar, chegar neles para estimular a gerar o ID Jovem, que obviamente não tem custo nenhum, pode ser feito comigo lá no Departamento de Juventude, ou pode até mesmo baixar o aplicativo, bota os dados e gera na hora. Sim. Deixa eu aproveitar para tocar um assunto contigo, Juliano. Vira e mexe, sobretudo na época de verão, já tivemos também notícia nesse ano aqui em Farroupilha, a questão dos jovens se concentrarem, se reunirem em espaços públicos, calçadas, sendo lojas de conveniência, barulho, pessoas reclamando, enfim, sempre tem os dois lados. Essa questão, daqui a pouco, de um espaço para o jovem se divertir, está nas metas do departamento? Como você vê essa questão que, eventualmente, também o jovem acaba estando nas ruas, em calçadas, se reunindo aí, daí do outro lado tem pessoas que reclamam, enfim, o que dá para se falar sobre o assunto? A primeira afirmação que eu posso fazer é que enquanto não houver um espaço específico, continuará isso. Segundo, a grande incógnita, se estiver um espaço específico, as pessoas irão ocupar. Então é uma discussão muito longa, porque não trata apenas de achar um local, trata de reunir os adeptos dessa cultura, sei lá, a cultura noturna de lá, a gurizada que curte final de semana e tomar um chimarrão, encostar o carro, ligar o som. Então é um pouco mais complexo, porque eu acredito que envolveria várias plenárias. Primeiro, o poder público tem que tentar apresentar um local para isso. E aí então teria que ter um estudo muito delicado, porque não há uma disponibilidade grande. Sim. Pequenos locais. O próprio perfil do local não é fácil de ser encontrado? Não é, porque na proporção que muitos desses jovens querem, não tem. Farroupilha foi preenchendo os espaços vazios que estavam, com empresas, com cooperativas, com habitações. Então, fechou o círculo, né? Então, eu acho que é uma discussão longa, porque além de toda essa plenária, tem que ter um espaço físico, depende do espaço físico, tem que fazer todo um trabalho
de terraplanagem, tem que ajeitar ele, propiciar, tem que botar uma estrutura, porque também a gente não pode ser vago e dizer, não, nós vamos separar tal local e vamos botar lá, né? Não botamos um banheiro, não botamos iluminação, não botamos um lugar Não tem uma estrutura adequada. Se não tiver estrutura adequada, não tem por que fazer. Então, sim, eu acho que é um assunto que vai repercutir muito, acho que é importante, tem que ser debatido, só que para gerar bons frutos, tem que ter todo esse... várias plenárias com os adeptos, uma estrutura, um projeto, que ele seja um projeto completo. Porque se for para botar ele como algo temporário, vamos dizer assim, como tapa-furo, não vai dar certo. Não vai colar. E é um assunto delicado demais, porque ambos têm razão. O morador que está cansado e quer descansar, o jovem que quer se divertir, se encontrar. Então, é uma discussão longa e cada um vai puxar a brasa para o seu assado. É um cabo de guerra. Exato. Eu sempre trabalhei e defendo, até numa audiência pública, a gente tem que tentar buscar um equilíbrio, uma harmonia, que seja bom para todos, para o jovem, para o morador, para o dono do estabelecimento comercial que possa estar inserido nisso. E, claro, tem que ter estrutura. Se não tiver estrutura, a gente não faz um local para o jovem. Com certeza. Juliano, te deixo com a palavra final. Enfim, o programa está chegando ao seu término. Faça o convite, então, para que a nossa massa da juventude participe desse momento, dessa conferência, na segunda-feira, a partir das 8 horas da manhã, na UX Farroupilha. Primeiramente, muito obrigado pelo espaço, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez nos estúdios da TV Serra, junto contigo e com a tua equipe aqui gravando, e com a nossa juventude que está nos acompanhando, se faça presente, leve seus anseios, nós queremos ouvir vocês, nós queremos a sua participação, é importante. E lembre-se do que eu falei antes, se a juventude não ocupar os espaços, alguém ocupará os espaços, e a probabilidade que não seja nenhum jovem. Com certeza. Obrigado, boa conferência. Muito obrigado. Até segunda, então. Valeu. Até segunda. Estaremos lá, estaremos juntos. Obrigado, professor Juliano Baumgarten, diretor do Departamento Municipal da Juventude, também presidente do Conselho Municipal da Juventude, foi o nosso convidado no dia de hoje, convidando para a segunda Conferência Municipal da Juventude com o tema Novas Perspectivas, nesta segunda-feira, com as atividades iniciando a partir das 8 horas da manhã na UX Farroupilha, no auditório Professor Raul Bump. E assim estamos chegando ao final da nossa entrevista do dia. Muito obrigado a você pelo seu prestígio. Continue aqui na programação da nossa TV Serra Farroupilha, muitas atrações locais. Nossa gente se vê aqui. E até amanhã com mais uma edição da Entrevista do Dia.